Durante centenas de anos, a história da criação de Eva foi uma das mais conhecidas e queridas da Bíblia. A imagem está clara na mente de muitos. Adão está a dormir no jardim do Éden, e Deus forma a primeira mulher a partir de uma das suas costelas. É uma história contada em casas, igrejas e escolas por todo o mundo. Mas, e se o que aprendemos não for exatamente o que o texto realmente diz? Estudos recentes da Bíblia, análises detalhadas das palavras em hebraico e antigos escritos judaicos lançaram nova luz sobre um termo específico, tsela, que por muito tempo foi entendido como costela. No entanto, em quase todas as outras passagens da Bíblia, tsela não significa costela, significa lado. Essa única palavra abre caminho para uma compreensão mais rica e profunda sobre quem Eva realmente era e o que isso nos revela sobre a humanidade. Nesta reflexão, vamos fazer uma viagem do Jardim do Éden até aos Evangelhos, prestando atenção não só às palavras escritas, mas também ao significado por trás delas. Vamos mergulhar na língua hebraica, refletir sobre o propósito de Deus na criação e descobrir a profundidade espiritual e cultural de uma história que é ainda mais bela do que imaginávamos. Fica conosco até ao fim. O que vais ouvir não é algo novo, é algo antigo, finalmente visto com novos olhos. E uma vez que o compreendas, nunca mais vais esquecer. Vamos começar. A maioria de nós ouviu esta história pela primeira vez em Gênesis, capítulo 2, versículos 21 e 22. Então, o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Depois, o Senhor Deus formou a mulher da costela que havia tirado do homem e a levou até ele. É um trecho muito familiar. Uma história que ouvimos desde pequenos. Deus cria Adão do pó da terra. Mas vendo que ele não devia estar sozinho, Deus faz com que Adão caia num sono profundo. Depois, algo como uma cirurgia divina acontece, e daquilo que sempre chamamos de costela, Eva é formada. É uma cena tocante e poderosa, mas que levanta perguntas curiosas. Por que uma costela? Por que esse osso específico? Por que não parte da mão de Adão um fio de cabelo ou até mesmo o pó, como com Adão? Será que a costela é simbólica, uma metáfora? Ou será que a tradução não está bem certa? Esse é um tema debatido por estudiosos, teólogos e rabinos há gerações. E quando voltamos ao texto original em hebraico, descobrimos que a palavra tradicionalmente lida como costela pode não significar isso. É aqui que começa a verdadeira busca, não pelas crenças antigas, mas pela língua hebraica em si, a mesma que Moisés usou para registrar esses momentos sagrados. Às vezes, para entender verdadeiramente o que Deus quis dizer, precisamos voltar às raízes, não só da história, mas também das palavras. E o que encontramos pode surpreender-te. Vamos rever Gênesis 2:21. Em hebraico, a frase é Vayikash achat mitzalotav. Traduzindo, significa, e ele tomou um dos seus tsela. Aqui as coisas ficam interessantes. A palavra hebraica traduzida como costela é tsela. Mas será que tsela quer mesmo dizer costela? Vamos aprofundar. A palavra tsela aparece mais de 40 vezes na Bíblia hebraica e quase sempre se refere a algo muito mais substancial do que um simples osso. Vamos ver alguns exemplos reveladores. Em Êxodo 25:12, 1 Reis 6:5 e Ezequiel 41:6, a palavra tsela volta a aparecer. Nestes versículos, é usada para descrever partes da estrutura do templo, especificamente as salas laterais, empilhadas umas sobre as outras. Mesmo em Êxodo 26:20, o termo tsela é usado para falar sobre o lado do tabernáculo, seções grandes e estruturais do espaço sagrado. O que essas passagens têm em comum? Em todas, tsela refere-se a algo essencial e estrutural.
Não uma pequena parte, mas uma parte grande e cuidadosamente construída. Pensa nisso. Em todos esses usos, tsela refere-se a um lado inteiro, muitas vezes uma das duas metades simétricas de algo maior, como a parede de um templo, uma parte do tabernáculo ou o lado da arca. Agora volta a Gênesis 2:21 com esse contexto. Uma tradução mais precisa diria: e ele tomou um dos seus lados. Para e pensa nisso. Não se trata de Deus atirar um único osso. Trata-se de Deus dividir Adão, tirar uma metade completa dele, um lado inteiro do seu ser, e moldar algo igualmente sagrado e completo. E aqui está o detalhe surpreendente. Tsela nunca é usada em nenhum outro lugar da Bíblia para significar uma costela verdadeira. Então, como chegamos à costela? Registros históricos mostram que os primeiros tradutores, especialmente os da Septuaginta grega e da Vulgata latina, escolheram palavras como plura e costam, que podem significar tanto costela como lado. Com o tempo, a interpretação da costela ficou enraizada na tradição cristã ocidental. Mas se o hebraico original queria dizer lado, então o que vemos em Gênesis não é uma parte pequena do corpo. É a divisão de um ser unificado em duas formas completas. Isso muda tudo. Não se trata apenas de questionar crenças antigas, mas de transformar a forma como entendemos a humanidade. Redefine como pensamos sobre homens e mulheres, igualdade e a imagem de Deus compartilhada entre ambos. E prepara-nos também para o que vem a seguir. E se Adão não fosse apenas o primeiro homem, mas a primeira pessoa completa? Se Deus tirou um lado inteiro de Adão, isso não foi apenas uma operação física. Foi a separação de um todo em duas partes iguais e únicas. Ele tirou um dos seus lados. Isto não diz respeito apenas ao corpo, é sobre o significado. Deus estava a fazer algo muito mais profundo, algo fundamental para quem somos e como nos relacionamos uns com os outros. Assim Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus, Ele os criou. Homem e mulher, Ele os criou. Reparaste nisto? Gênesis 1, que vem antes da história detalhada de Eva no capítulo 2, já afirma que a humanidade foi criada à imagem de Deus, homem e mulher. Mas até esse momento da história, só Adão tinha sido formado. Então como é que homem e mulher já existiam na criação de Deus? Isso abre caminho para uma ideia poderosa e inesperada. Muitos estudiosos e antigos mestres judeus acreditam que o primeiro ser humano, Adão, não era apenas homem. Na verdade, ele era um ser completo, formado tanto por qualidades masculinas quanto femininas. Não duas pessoas, mas uma só, com duas naturezas. Vamos olhar para a tradição judaica em busca de mais entendimento. No Midrash Rabbah, especificamente em Gênesis Rabbah 8:1, há uma interpretação marcante. Diz que, quando Deus criou o primeiro ser humano, deu a ele 2 rostos. Depois, separou esses rostos, formando 2 costas, uma para o homem e outra para a mulher. Essa visão, compartilhada por comentaristas como Rashi e o rabino Jeremias ben Eliezer, descreve Adão como um ser com 2 lados, masculino de um, feminino do outro. Ou seja, a separação não foi apenas a remoção de um osso, foi a introdução da individualidade, da identidade e da conexão. O Talmud, em Berachot 61a, afirma: o homem foi criado com 2 faces e então dividido ao meio. Isso não tem como objetivo explicar a biologia humana, mas sim revelar uma verdade espiritual profunda. A mensagem é poderosa. Homem e mulher não foram criados separados, mas eram, no início, um só. 2 lados de um único ser divino. Gênesis 5:2 reforça essa ideia. Homem e mulher os criou, os abençoou e os chamou de Adão no dia em que foram criados. Percebeu? Chamou-os pelo mesmo nome. Adão. Um só ser. Um nome. 2 expressões. E se o ato original da criação fosse, na verdade, a unidade?
E se a divisão de Adão não servisse apenas para dar-lhe uma companheira, mas para expressar a imagem de Deus por meio do relacionamento, da igualdade e da complementaridade? Essa história não trata apenas de gênero. Ela fala sobre o que significa ser humano e como nossa origem comum reflete a natureza do Criador. De um veio dois, não para que um dominasse, mas para que juntos refletissem mais plenamente a Deus. Agora, vamos rever Gênesis 2:22. E a costela, ou mais corretamente, o lado, que o Senhor Deus tirou do homem, transformou-a em mulher e a levou até ele. Já vimos que costela é melhor entendida como lado. Mas agora vamos focar em outra palavra importante nesse versículo: fez. No hebraico, a palavra usada é baná, que significa construir, edificar, estabelecer. Não é uma palavra qualquer, é a linguagem usada para construção com propósito. Baná aparece nas Escrituras quando se fala em construir altares, cidades e até o templo. Veja um Reis 6:7, por exemplo, que diz que as pedras do Templo de Salomão foram preparadas antes de serem levadas para a construção. A palavra usada ali também é baná. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus construiu a mulher, isso mostra que ela foi criada com intenção, cuidado e propósito. Ela não foi feita como um detalhe secundário. Eva foi uma obra-prima, formada para ser igual a Adão, não inferior a ele. E então, em Gênesis 2:23, Adão declara: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Mas repare no que Adão não diz. Ele não a chama de inferior. Ele não diz: ela é só uma parte de mim. Pelo contrário, ele afirma: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Suas palavras não expressam divisão nem hierarquia, mas unidade. Adão reconhece em Eva alguém que compartilha da sua essência, sua vida, sua existência. A expressão hebraica esta sim é zot hapa'am, que também pode ser traduzida como desta vez ou finalmente. Há entusiasmo na voz de Adão. É como se ele olhasse para Eva e dissesse: sim, é isso. Esse é o meu reflexo, minha outra metade, meu igual. Eva não foi moldada do pó como Adão. Ela veio de um ser vivo, já cheio do sopro de Deus. Sua origem é conexão, não isolamento. Ela nasce não da solidão, mas do relacionamento. Essa verdade era revolucionária em sua época. A maioria das culturas antigas tratava as mulheres como inferiores, como propriedade ou servas. Mas na história da criação, segundo a Escritura, a mulher é formada com cuidado, apresentada com honra e recebida com alegria. Ela não é um acréscimo. Ela faz parte do plano original. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa. A palavra hebraica usada aqui é baná, a mesma usada em Gênesis para descrever como Deus construiu a mulher. Esse verbo, baná, carrega peso. É a palavra de arquitetos, de construtores, de quem age com sabedoria e propósito. Indica força, visão e permanência. Pense nisso. A palavra escolhida para descrever como Eva foi formada nos revela algo essencial sobre quem ela é. E se a igreja enfatizasse mais essa verdade? E se víssemos as mulheres não como figuras de apoio, mas como seres formados por Deus com valor e visão, criadas para caminhar ao lado dos homens com força, sabedoria e propósito? Essa é a mensagem mais profunda escondida nesse antigo texto. Não se trata de palavras difíceis nem de teologia complicada. Trata-se de identidade. Eva não foi um erro. Sua criação foi intencional, significativa, Deus colocando a teologia em prática. Ela não foi tirada da cabeça de Adão para estar acima dele, nem dos pés para estar abaixo. Foi tirada do lado, perto do coração, junto ao braço, criada para caminhar com ele em dignidade e honra.
Essa imagem aponta para uma realidade espiritual mais profunda. Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Essa unidade não apaga as diferenças. Ela eleva homens e mulheres à dignidade que sempre deveriam ter. É um retorno ao plano original de Deus, uma visão de valor compartilhado, propósito comum e identidade divina. De Éden aos Evangelhos, a Escritura revela um movimento, Deus restaurando o que foi quebrado, curando a divisão entre homem e mulher. Tudo começa com Adão e Eva lado a lado. Continua com Jesus, que valorizou mulheres como a samaritana no poço, Maria Madalena e Maria de Betânia. E se estende às cartas de Paulo, onde as mulheres são elogiadas como parceiras na missão, como em Romanos 16. Infelizmente, a história de Eva muitas vezes foi mal interpretada, usada para justificar a superioridade masculina ou sugerir que a mulher tem um papel secundário. Mas quando voltamos às palavras originais, quando levamos o hebraico a sério, descobrimos uma mensagem completamente diferente daquela que muitos aprenderam. A mulher não foi criada para ser inferior ao homem. Ela não surgiu como uma ajudante secundária ou um simples acréscimo à história dele. Ela foi tirada do próprio ser dele, um reflexo, uma companheira, alguém que compartilha da mesma natureza e identidade. Gênesis 1:27 diz: criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso significa que tanto o homem quanto a mulher carregam a imagem de Deus. Não de forma idêntica, mas de maneiras que se completam. Nem o masculino nem o feminino, sozinhos, revelam tudo. Mas juntos, mostram algo profundo sobre a natureza de Deus. E se essa verdade foi esquecida por gerações? E se a ideia de Eva ter sido criada a partir de uma costela levou a uma teologia que subestimou desde o início a força, a sabedoria e o chamado das mulheres? Recuperar essa verdade não é apenas traduzir melhor, é restaurar a identidade. Homem e mulher nunca foram criados para competir ou dominar. Foram feitos para caminhar lado a lado, com responsabilidade igual, dignidade igual e um propósito compartilhado, refletir juntos a imagem de Deus. Quando voltamos a essa visão original, ela transforma a forma como vivemos, como lideramos, como amamos. Por muito tempo, Gênesis 2 foi lido sob a ótica do patriarcado, ensinando que a mulher veio depois e, por isso, era menos importante. Essa interpretação influenciou a teologia, a liderança nas igrejas e até a cultura, resultando em casamentos desequilibrados, papéis limitados para as mulheres no ministério e uma visão reduzida da imagem de Deus expressa no feminino. Mas, e se tivermos entendido a história de forma errada? Vamos olhar mais uma vez para Gênesis 2:21. E o Senhor Deus tomou um dos seus lados. Se Deus retirou um lado inteiro, e não apenas um pequeno osso, então a mulher não é uma cópia inferior. Ela não é um pedaço. Ela é um reflexo vivo e completo da intenção divina. Isso não foi uma subtração, foi uma divisão. Não para colocar um acima do outro, mas para formar dois iguais a partir da mesma origem. Não é uma cadeia de comando, é uma relação baseada em reciprocidade. Um círculo, não uma hierarquia. Agora veja Efésios 5:31. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Paulo está citando Gênesis aqui, nos chamando de volta ao plano original de Deus. Um se tornou dois, e pelo amor, os dois voltam a ser um. O casamento não foi feito para ser sobre poder ou posição. Ele é sobre cura, reencontro e um laço sagrado. É um retorno ao que sempre foi planejado. Unidade, respeito e amor, com propósito compartilhado. Efésios 5:32 continua:
Este é um grande mistério, mas falo de Cristo e da Igreja. Com essa frase, Paulo revela algo profundamente simbólico. Ele apresenta o casamento não apenas como um relacionamento, mas como um reflexo da ligação entre Cristo e seu povo. E como Cristo se relaciona com a Igreja, não com dominação, mas com amor. Ele doa, serve, se sacrifica e a exalta. Se esse é o modelo de amor, então relacionamentos baseados nesse padrão não colocam a mulher abaixo do homem. Eles honram ambos como parceiros, lado a lado, em graça e propósito. Jesus constantemente desafiou as normas culturais de sua época. Em uma sociedade que silenciava mulheres, ele as convidava a falar. Num mundo que as tornava invisíveis, ele as colocava no centro. Se Jesus, o segundo Adão, tratou as mulheres com honra, igualdade e profundo respeito, será que isso não deveria nos fazer repensar a criação da primeira mulher? Quando levamos o hebraico original a sério, Gênesis 2 deixa de ser sobre quem veio primeiro. Torna-se uma história sobre o que foi dividido e sobre o que Deus deseja restaurar. Essa nova visão não é apenas teórica, ela transforma nossa teologia. Ela confronta tradições baseadas no patriarcado, reafirma o valor e o chamado dados por Deus a homens e mulheres, e nos lembra: o propósito da criação nunca foi estabelecer hierarquias, mas unir corações em harmonia. De Éden aos ensinamentos de Cristo, a Escritura conta uma história consistente. O plano de Deus nunca foi sobre controle ou poder, mas sobre unidade e parceria. Mas algo se quebrou. Em Gênesis 2, Deus cria uma unidade, duas pessoas a partir de uma só fonte, compartilhando identidade, propósito e relacionamento. Mas em Gênesis 3, tudo muda. A serpente engana Eva. Ela come do fruto e entrega a Adão. De repente, a inocência se vai. Eles se sentem expostos, envergonhados, tentam se cobrir e se esconder de Deus. Então vem a culpa. Gênesis 3:12 registra Adão dizendo: "Foi a mulher que me deste, ela me deu o fruto e eu comi." Percebe o que aconteceu? A conexão de osso dos meus ossos virou acusação. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, a proximidade dá lugar à distância. O pecado não rompeu apenas a relação entre humanos e Deus. Ele também fraturou o relacionamento entre homem e mulher. Introduziu divisão e desequilíbrio, algo que antes não existia. Gênesis 3:16 descreve as consequências. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Essas não são palavras de ordem, são a descrição da quebra que entrou no mundo. Onde havia amor, agora há controle. Onde havia igualdade, agora há dominação. Mas a história não termina aí. A esperança entra em cena com Jesus, o segundo Adão, que veio restaurar o que foi perdido. Em Mateus 19:5-6, Jesus cita novamente Gênesis. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É um chamado ao retorno, uma lembrança do que já foi, uma promessa do que pode voltar a ser. Eles já não são dois indivíduos separados, mas unidos como um só. O que Deus uniu, ninguém deve separar. Jesus não olha apenas para o momento da queda. Ele vai além, até o propósito original no jardim, antes do pecado, antes da vergonha, antes de qualquer tipo de dominação. Ele confirma que homem e mulher sempre foram feitos para estarem unidos, não para que um governe sobre o outro, mas para caminharem lado a lado, em harmonia. Em 1 Coríntios 15:45, está escrito que o primeiro Adão recebeu vida, mas o segundo Adão trouxe vida aos outros. Jesus veio curar o que foi rasgado e restaurar a parceria que refletia a imagem de Deus. Ele não tratou as mulheres como menos importantes. Ele as acolheu como seguidoras, mensageiras, portadoras da imagem divina.
defendeu a mulher acusada de adultério, João 8, ensinou verdades profundas à samaritana, João 4, e deu a Maria Madalena a honra de anunciar sua ressurreição, João 20. Por meio dele, a maldição foi desfeita. Em Gálatas 3:28, lemos que, em Cristo, não há homem nem mulher. Todos somos um. Jesus não nos direcionou de volta a Gênesis 3 e as consequências do pecado. Ele nos levou a Gênesis 2, onde homem e mulher viviam lado a lado, igualmente abençoados, igualmente responsáveis por cuidar do mundo, ambos carregando a imagem de Deus. Essa mesma oferta está disponível para nós hoje, não apenas para entendermos o que deu errado, mas para aceitarmos o que Deus já restaurou. Talvez você tenha ouvido que Eva foi feita de uma costela, mas o hebraico original sugere algo muito mais profundo. Durante anos, acreditamos que ela veio de um pequeno osso escondido perto do peito de Adão. Mas a linguagem usada por Moisés, o homem escolhido por Deus para escrever essas palavras, conta uma história mais rica. E se Deus não estivesse tirando algo de Adão, mas revelando algo que já estava dentro dele? E se Eva não tivesse sido criada como uma ideia de última hora, ou como assistente, mas como uma parceira verdadeira, formada do lado de Adão para estar ao lado dele? Isaías 55:9 nos lembra: os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos. Aquilo que achamos pequeno pode ser, aos olhos dele, algo grandioso. No plano de Deus, o que parece fraco muitas vezes está cheio de força, e aquilo que muitos enxergaram apenas como uma costela, talvez seja um símbolo de unidade, amor e propósito compartilhado. Não se trata de partes do corpo, trata-se de quem somos. O ato de formar Eva não foi sobre tirar algo de Adão. Foi sobre trazer à tona a expressão completa da imagem de Deus. A semelhança divina não está presente totalmente em apenas um gênero, mas em ambos, juntos. Deus, o Criador perfeito, alcançou o interior mais profundo de Adão, não para deixá-lo com menos, mas para expandir sua imagem de uma forma nova. Homem e mulher, iguais em valor, únicos em seus papéis, unidos em missão. É sobre isso que o casamento sempre deveria se fundamentar. É assim que a verdadeira comunidade deve ser, um reflexo vivo e restaurado da imagem de Deus. Talvez Deus tenha separado Adão não para dividir, mas para que, através do amor e da conexão, homem e mulher pudessem encontrar a plenitude da imagem divina, dentro de si mesmos e um no outro. E talvez essa maneira de ler Gênesis não seja algo novo, mas algo antigo. Uma verdade que se perdeu e que agora estamos começando a redescobrir. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com sua igreja, seu grupo de estudo bíblico, seu cônjuge, seus amigos, porque aquilo que acreditamos sobre a criação influencia diretamente como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Ajude os outros a enxergarem. Não era só uma costela, era o lado de Adão. Não foi sobre perda, foi um plano intencional e sagrado. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios, onde vamos continuar explorando as camadas profundas da Escritura, revelando a força da linguagem e redescobrindo verdades bíblicas esquecidas. Deixe seu comentário. Isso mudou a forma como você vê a história da criação? Vamos conversar sobre isso. Vamos mergulhar juntos nas Escrituras. Vamos crescer em entendimento. E lembre-se, estamos apenas começando. Há tantas verdades poderosas escondidas bem diante dos nossos olhos na Bíblia. Revelações que podem mudar completamente a forma como enxergamos tudo. Te espero no próximo episódio, onde vamos continuar essa jornada para descobrir o que sempre esteve ali à nossa espera.